Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs. É com muita satisfação que eu cumprimento a todos através de mais essa oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus. Eu gostaria de convidar o irmão César que venha fazer uma oração para nós darmos início à aula de hoje. Boa noite, querido Deus Pai. Diante da Tua presença, diante da Tua misericórdia, agradecemos diante da Tua graça. Amém. Esse estudo maravilhoso, proferido pelo irmão Rafa, para que ele, através do Espírito Santo, conduza a ele o entendimento, a palavra a ele. Amém. Que Deus ilumine e que Deus nos dê a graça nesse estudo maravilhoso. Que Deus o abençoe. Amém. Na aula passada, nós conseguimos concluirmos com Gênesis capítulo 1, verso 1 e verso 2, que tratou da criação e formação da terra, deixada inicialmente sem forma e vazia, com a movimentação do Espírito Santo sobre as águas e trevas sobre a face do abismo. Concluímos que esse processo criacionista, que envolveu a Santíssima Trindade, e isso sabemos por causa do termo, por causa da palavra hebraica Elohim, que é plural, então sabemos que é Pai, Filho e Espírito Santo, criou então, formou esse embrião do planeta Terra. E esse embrião ficaria dormindo, aguardando o momento em que a Santíssima Trindade viesse até aqui então e desse forma a esse planeta e povoasse o planeta, que é o que nós estaremos estudando hoje, logo a seguir a essa revisão. Vimos no estudo anterior que então não só Deus criou a Terra deixando sem forma e vazia, mas que antes disso, muito antes, ele já vinha criando o universo. Quando fala que ele criou céus, então criou o universo, galáxias, diversas trilhões de galáxias do universo e muito mais que isso. Esse número de galáxias é fundamentado apenas no pouco que conhecemos com as recentes descobertas da ciência. Vimos também na aula passada que essa terra, sem forma e vazia, mergulhada na água, conforme aquela ilustração que eu fiz, de um bolão de terra amassado dentro de uma bolha d'água gigante, no espaço, nós percebemos que essa terra estava sendo como que curtida para desenvolver os primeiros organismos vivos que viriam da própria água, como comentamos na aula anterior, fruto da movimentação do Espírito Santo, que é um membro da Santíssima Trindade. Então lá fala que Deus formou, está falando em Pai, Filho e Espírito Santo. Apenas estamos destacando o Espírito Santo porque a Bíblia destaca ele como fazendo o movimento nas águas. E vimos que posteriormente a isso, vimos que há um diálogo da ciência com a teologia bíblica, que foi realmente nesse surgimento de organismos vivos na água que mais tarde começou a surgir também a fotossíntese, que começou a dar a base principal do oxigênio, que mais tarde, quando o Senhor viesse e concluísse com a flora... Boa noite. Boa noite, amigo. Quanto tempo? Bem, amigos. Então, como eu estava dizendo, essa movimentação do Espírito Santo nas águas deu realmente condição de que mais tarde pudesse então surgir a base principal do nosso oxigênio, que mais de 50%, cerca de 55%, realmente vem dos oceanos. E isso quando se somasse ao restante do trabalho da criação, que nós estaremos comentando logo a seguir. Dentro do estudo que nós tivemos também na aula passada, nós vimos que da Bíblia Sagrada, antes dessas terras ter a formação, a semana da criação, que nós vamos estudar daqui um pouco, já estourou o conflito, o grande conflito entre o bem e o mal, no céu, no universo. Vimos isso com muita clareza. E muita consequência no universo
surgiu por onde quer que passou o pecado. A faixa desse conflito também desenvolveu uma faixa de estrago muito grande, onde a Bíblia comenta que a criação de Deus, aonde contaminou com o pecado, né, ela geme até hoje com dores de parto. E dentro do desenvolvimento desse trabalho, nós também estudamos na aula passada sobre o buraco negro, esse que foi descoberto recentemente na galáxia de Messier, a pouco mais de 55 mil anos-luz de distância da Terra. Vimos que o poder destruidor de um buraco negro é coisa esquisita. Nós apenas agora vamos completar um pouco de raciocínio sobre o buraco negro, porque aonde tem buraco negro, também tem buraco branco. Isso é um ponto muito interessante a conversarmos agora. Pelas teorias de Albert Einstein, que trabalhou sobre esses dois assuntos, buraco negro e buraco branco, nós podemos ilustrar dessa forma aqui, ó. Aqui um funil virado para cá e outro funil virado para lá. O funil virado para cá é o buraco negro. Lá dentro é negro. Essa parte amarela, essa parte laranjada, é o fogo que gira em torno dele, das estrelas que morreram, e energia em alta velocidade está trabalhando aqui. Esse lado aqui é energia positiva, do lado de cá, energia negativa. O buraco branco, que também é conhecido por buraco de minhoca, é o contrário do buraco negro. Aqui, tudo que entra aqui vai ser destruído aqui dentro, vai ser consumido. E esse que foi descoberto lá na galáxia Messier, ele é 6,5 bilhões de vezes maior do que o Sol, como comentamos na aula anterior. Maior do que o nosso Sol, que já é milhões de vezes maior do que a Terra. Então imagina que coisa. Até comentamos uma ilustração sobre a questão, características ilustrativas, de que se qualificaria bem isso aqui com o termo bíblico de inferno, tanto nas traduções da palavra hebraica, Sheol, como das palavras gregas, Hades, Tártaros e Gina. Todos se qualificam bem com isso aqui. Esse ponto aqui, entre um canal e outro, é chamado de singularidade, dentro das teorias. Esse lado aqui é chamado de horizonte dos eventos, tanto aqui quanto aqui. Aqui nada sai, entrou aqui não sai mais. E aqui nada entra. Para entrar aqui, segundo a orientação dessas teorias, desses tanto físicos como cientistas ou teóricos, esse lado de cá, o buraco branco, vocês podem ver que tem aqui 3 funil, um dentro do outro. Ele é chamado de buraco de minhoca. É como se comparasse isso aqui com uma maçã. O bichinho chamado de minhoca, em vez de ele girar em volta da maçã todinha para chegar onde ele queria, ele perfura ela pelo miolo e consegue chegar onde quer. O que Einstein tentou explicar é que, entrando aqui no buraco branco, como ele é inverso desse aqui, apenas aqui dentro desse espaço tem uma pressão atômica muito violenta. E se a pessoa tiver uma antimatéria ou usar uma máquina que seja fabricada com matéria exótica, o que é matéria exótica? É chamado de matéria exótica justamente porque nós não temos na natureza. Esse buraco branco também é chamado de ponte de Einstein-Rosen. Foi os dois cientistas que trabalharam em parceria e desenvolveram uma série de teorias sobre esses dois assuntos, representando um atalho no espaço-tempo. Isso é que o buraco de minhoca quer apresentar, aquela travessia que a minhoca faz direto pelo miolo da maçã. Olhando aqui para essa ilustração, do lado de cá, digamos do lado oeste da galáxia, ou de onde está projetado
esses buracos, o buraco negro para o lado oeste e para o lado leste temos o buraco branco. Aqui é luz o tempo todo, é claridade o tempo todo. Só que um corpo para entrar aqui, uma máquina qualquer que possa entrar aqui, ela tem que ser feita para dar a ideia de antimatéria, dessa matéria exótica que não tem na natureza. E aí ela conseguiria entrar e se estabilizar aqui dentro e não sofrer um colapso dentro dessa região, porque aqui é uma região de muito colapso. Porque aqui é colapso atômico, pressão atômica. Se alguém entra aqui dentro desse primeiro funil, digamos que se ele entrar aqui na primeira alça, ele vai em direção ao universo da raça pura, paralelo. Se ele entrar no segundo, ele conseguiria viajar no tempo, mas apenas em dimensão paralela. Ele não vai interagir lá no futuro. E se ele entrar no menorzinho, ele vai no passado, mas também da mesma forma, ele não vai interagir, ele não vai fazer alterações lá, como alguns acreditam, como alguns filmes de viagem no tempo, acontece da pessoa ir e interagir, não interagiria. Então, agora, é interessante que para entrar aqui, precisa de ter autorização específica, equipamento específico apropriado, que tenha condição de fazer essas viagens. Eu quero aproveitar e contar um sonho que eu tive há algum tempo atrás. Eu sonhei que alguém me levou num lugar parecido com esse, do buraco branco. E como eu estava sonhando, eu não tenho condições de mensurar exatamente o tamanho desse portal que eu estava entrando. A ideia que os físicos, que os cientistas apresentam, em várias de suas teorias, é que o buraco branco é um portal. Se a pessoa tiver com equipamento próprio, tiver a devida autorização, evidentemente, ele consegue entrar. Mas quando se trata dele no futuro ou no passado, ele não interage. E eu vou mostrar na Bíblia para vocês sobre isso. Então, mas aqui no primeiro, nesse maior, que vai no universo, consegue visitar o reino de Deus, nós temos histórias na Bíblia dessa maneira. Então veja que, ao sonhar, eu estava na frente desse portal aqui, e quem me levou me disse: olha, esse é o portal que, se a gente acessar, nós conseguiremos ir até o reino de Deus, mas nós não temos autorização para entrar. Eu te trouxe aqui só para você ver como é que funciona, como é que é. E logo depois disso, que eu acordei, a coisa mais interessante, eu rangi tantos dentes nessa noite com isso, fiquei tão apurado, que eu perdi um restaurado no dente no dia seguinte. Eu tive que ir no dentista para poder providenciar outro. E esse foi embora. Meus amados, mas é uma coisa muito interessante. Tem uma experiência também que aconteceu há alguns anos atrás, que eu queria comentar aqui, que cabe dentro desse contexto, de algo que aconteceu lá em Sumaré, no interior de São Paulo. Isso foi noticiado por Augusto Xavier, aquele repórter, que ele também é um astrólogo amador, não é profissional, é um astrólogo amador, mas um grande repórter, gaúcho, se não me falha a memória, lá de Santa Maria. Não quis mostrar o nome. Se alguém inclusive quiser acessar esse vídeo, é só entrar no Google e procurar socorrista acudiu nave do interior de Sumaré. E se alguém quiser que eu encaminhe o vídeo, eu tenho ele comigo, posso encaminhar. Independente se isso é verdade ou se é mentira, se foi fato ou verídico ou não, eu vou contar o que conta, o que tem nessa reportagem, para nós tirarmos, filtrarmos tudo isso que nós estamos falando. Eu disse em aulas anteriores
que a Bíblia tem muitas caixas pretas, tanto na ótica da teologia bíblica, quanto na ótica da ciência. Mas porque eles não conseguem admitir o simples assim, está escrito, e admitir as suas evidências como tais. E tudo que foge do nosso conhecimento básico, normal, isso tira o chão de qualquer estudioso, seja da teologia, seja da ciência. Mas o assim está escrito está aí, a Bíblia está aí, está revelando. E eu vou mostrar fatos reais, incontestáveis, que coisas desse gênero que nós estamos comentando aqui, como eu falei do buraco negro na aula passada, estou falando do buraco branco agora, e dessas viagens no tempo, eu vou comentar, vou mostrar na Bíblia agora, para fechar essa parte da revisão. Mas só concluindo então a experiência, diz que alguém percebeu na madrugada de setembro de 2005, quando um monte de luz estava se revolvendo dentro de uma mata próximo da rodovia. Aí ligaram para os socorristas. E essa dupla de socorrista veio no local onde a pessoa que fez o chamado para ver o que estava acontecendo. Ele teria dito, quem fez o chamado, teria dito que o carro provavelmente capotou e que eles viram os faróis. Caiu lá na região da mata. E assim o socorrista foi lá para a região que ele sabia onde era. Xavier com o enfermeiro. Quando ele chega no local, ele percebeu de cara, ele tem entrevista, ele não quis se expor, mas tem entrevista do Augusto Xavier com o enfermeiro, que relatou esse fato. E ele alega o seguinte: tinha uma esfera retorcida, com as luzes já apagando, e tinha dois humanoides dentro da esfera. Um estava sem vida já, com bastante fratura e feridas bem abertas, e o outro muito ferido, mas vivo. E ele começa a conversar com o indivíduo e percebeu que ele não falava a mesma língua do enfermeiro, mas aí ele acionou um mecanismo que ele tinha ali próximo, e esse mecanismo traduzia tudo o que ele falava e vice-versa, tudo que o enfermeiro falava também. E aí começou uma comunicação. Dentro dessa comunicação, esse indivíduo, esse humanoide, disse que era viajante do tempo. E olha como que é interessante. A viagem no tempo. Lá, durante a viagem, ele não interage, tanto no futuro quanto no passado. E eu vou comentar, vou mostrar referências bíblicas agora mesmo, para provar isso que eu estou falando, essa teoria. E se for verdade o que aconteceu, o fato é esse: não há interação para quem fez essa viagem. Ele vai lá, ele fica numa dimensão paralela, está vendo o que aconteceu no passado, ou o que estaria acontecendo no futuro, mas ele não tem poder de interação. Ele não interfere em nada lá durante esse momento dessa visão. Então veja bem, esse enfermeiro que queria usar o procedimento normal em acidentes naquela época, que seria aquecer o corpo do indivíduo para conduzir ele lá para a Unicamp, que era para onde eles levariam ele, em Campinas. E aí o humanoide orientou ele, não, que ele deveria pegar aquele material que estaria ali, que era gelo, tipo gelo, parecendo com gelo, totalmente contrário, né? E um tipo de gelo que ele colocou em cima das feridas, coagulou de imediato o sangue e foi cicatrizando. Coisa que ele ficou impressionado com a colocação, com esse procedimento. Inclusive ele chega a comentar, no caso esse enfermeiro, que deveria ser algo a ser estudado realmente, para ser praticado na medicina. E foi uma experiência muito interessante aquilo ali. Os humanoides tinham aproximadamente 1,60 m cada um. E o humanoide também comentou com ele que estaria aqui, ele teria vindo para cá à procura de coletas de material genético para levar lá para o povo dele, para resolver problemas deles lá. E segundo o entendimento desse enfermeiro, esse humanoide estaria no futuro, ou seria uma
uma evolução da raça humana, né? Não tem cabimento bíblico algum isso aí. O ser humano se transformar em humanoide ou vice-versa. Humanoide é humanoide, ser humano é ser humano, animal é animal. São seres distintos, são raças distintas que tem tanto como tem na natureza, tem no universo. Ponto. Nós sabemos que no universo tem dois tipos de raça: raça pura e raça caída. Um é imortal, porque vive debaixo da obediência de Deus, o outro é mortal. E dos raça caída ainda tem o raça eleita, que é apenas o indivíduo que é convertido, aceita a luz e anda na luz. E esse vai voltar a fazer parte da raça pura. São indivíduos que Cristo está preparando para vir buscar e readmiti-los ao plano original da criação. Mas vamos lá. Quando esse indivíduo coloca eles na ambulância e vai levando em direção ao Unicamp, o procedimento ali em terra, essa conversa toda, não passou de 10 minutos. Foi no máximo 10 minutos. E já colocaram eles correndo na ambulância para levar para o Unicamp. No meio do caminho, eles foram cercados por viaturas do exército. E eles vieram, recolheram os dois humanoides e ainda deu uma prensa nele. Não falou, não entrou em detalhe. Só falou que a experiência que ele passou, para o bem dele, era melhor que ele guardasse em silêncio, que não estendesse esse tipo de informação. Quer dizer, recado claro, né? E foi embora. O caminhão foi lá, evidentemente, pegou, coletou essa esfera feita com esse tipo de material exótico, feito com esse tipo de matéria exótica que eu comentei, para que conseguisse viajar dentro do buraco, ou entrar dentro do buraco branco, e conseguir acessar futuro ou passado, e conseguisse os objetivos segundo proposto, então, pela experiência aqui contada, ou essa entrevista que está postada na internet. Mas vamos para a prática agora. Independente dessa experiência ter ou não ter fundamento, vamos para o fundamento bíblico. Se você pegar o livro de Apocalipse, no capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 12, você vai observar ali que o profeta João viajou no passado e relatou a queda do casal, que ele mostra sobre a serpente lá, e dá detalhes do que desencadeou então essa batalha no céu há 4.000 anos antes de Cristo, e antes dele, evidentemente. Nesse mesmo capítulo 12 de Apocalipse, tanto no verso 6 quanto no verso 14, ele já fala de 1260 anos, do período da supremacia, que estava muito à frente dos seus dias, e muitas outras coisas que ele falou em todo o livro do Apocalipse. Então João, ele viajou no futuro e viajou no passado, mas ele não interferiu, ele não interagiu no tempo. Ezequiel também, se você observar no capítulo 8 de Ezequiel e o capítulo 9, Ezequiel foi colocado dentro de um querubim, que por sinal, estaremos estudando sobre esses querubins, quando chegar lá na queda do casal, né? Que os querubins que ficou lá na porta do Jardim do Éden, vamos estar estudando melhor sobre isso. Mas esses querubins são sistemas de transporte com esse tipo de matéria, que consegue viajar no tempo e no espaço e está aqui em fração de segundo, lá do terceiro céu, aqui na terra. Então, Ezequiel, no capítulo 8, verso 3 do seu livro, diz que ele foi pegado pela trancinha e colocado dentro do querubim, foi parar lá em Jerusalém. Ele estava lá no Rio Quebar, lá no Iraque, 1.650 quilômetros de distância, fração de segundo. Então ele estava ali. Só que ele viajou 5 anos à frente no futuro. Ele assistiu lá em Jerusalém o que o povo já vinha fazendo há anos, e Deus estava mostrando para ele por que iria permitir a destruição de Jerusalém, pela apostasia e idolatria que estava mergulhado em Israel. E ele entra e assiste tudo, escrevendo tudo, ninguém estava vendo ele. E ele vendo todo mundo, mas não tinha como interagir com ninguém, falar com ninguém. E ele assistiu aqueles indivíduos vindo e evidentemente interagindo, promovendo soldados de Babilônia e destruindo. Inclusive, antes de destruir, assinalou na testa os que eram para escapar, que não cairiam ao fio da espada. Esses seriam transportados para a Babilônia.
mas os demais que não fosse selado, seria completamente destruído. E não houve interação de Ezequiel também, quando esteve lá no futuro. Ele chorou, ele falou com Deus, ele suplicou por Jerusalém, mas não teve jeito, porque não tinha remédio, o povo não estava, não abriu mão dos seus caminhos de apostasia. Ele volta lá para o Iraque, para a Babilônia, então, da época, e contou e relatou a sua profecia, como João relatou a dele no Apocalipse, como os outros profetas bíblicos fizeram da mesma forma. Então, se essas teorias estiverem corretas, de buraco branco, conectado com buraco negro, de um lado destrói, não sai nada que entra, no outro não pode entrar nada, só entra se tiver devidamente preparado, etc. Então, não importa se tem 2 bocas, 3 bocas, ou mais ou menos, o fato é que são dimensões paralelas, não tem interação. Uma delas que teria interação seria a que viaja ao trono de Deus, como Jó. Na época de Jó, lembra? Aparece a reunião no céu em que os filhos de Deus iam naquela reunião, relatada no livro de Jó, no capítulo 1, no capítulo 2. E o próprio Satanás, que já tinha sido expulso do céu, aparece lá. Ele viaja para lá. E Deus pergunta sobre o meu servo Jó lá na terra. Pergunta por ele. Pergunta: de onde você vem, Satanás? Ele fala: eu vim de passear e rodear a terra. Quer dizer, ele estava passeando por aqui, ele estava circulando por aqui na época. E Deus pergunta para ele sobre Jó, e começa aquele embate todo do livro de Jó que nós conhecemos. Então, irmãos, é muito curioso esse assunto todo, é muito interessante. Fiquem atentos, porque o Assim Está Escrito fala muito mais do que a gente imagina. Há muito mais entre o céu e a terra do que a vã filosofia do homem pensa que sabe. Tem muita coisa, mas a Bíblia Sagrada é incontestável. E na aula passada também nós falamos com o novo céu e a nova terra, que vai ter no futuro, onde lá no capítulo 20, o verso 11 do Apocalipse, faz um comentário muito forte, que o céu e a terra, essa terra aqui, sumiram diante da presença de Deus. Então imagina que se ela jogada num buraquinho desse, num buraco dele, num modelo desse, que nós vimos lá na Messier, e tem mais de 100 milhões de buracos negros aqui na Via Láctea, realmente é algo bem curioso, né? O céu e a terra sumir da presença de Deus, que vira um lago de fogo e enxofre, chega a desaparecer. E o novo planeta, que o capítulo 21, o verso 1 apresenta, e lá na altura do verso 23 do capítulo 21 também, já sem mar, e o oxigênio que o mar proporciona hoje, que as águas proporcionam, teria água normal, etc., mas não o mar no volume que tem hoje. E um planeta muito maior, mas o oxigênio direto vindo do próprio Criador. E o Sol e a Lua que nós temos hoje não estaria mais sendo usado para influenciar as ações desse planeta, porque esse planeta, novo céu e nova terra, vai ser deslocado do seu eixo, então vai estar num eixo onde todo o universo está girando em torno dele. Se outro ficar no lugar onde estava a terra ali, em volta desse nosso Sol, é algo novo, é um planeta caçula, digamos assim, que vai dar sequência ao ciclo criacionista, como sempre teve. Na própria Via Láctea tem planetas, tem sistemas solares mais jovens do que o nosso e outros muito mais velhos que o nosso. Então a Via Láctea faz parte de um compacto da criação do universo, como de vários trilhões de galáxias pelo universo afora. A aula de hoje, entrando então na Semana da Criação, parte 1. Aí vamos então do verso 3 de Gênesis capítulo 1 em diante, que diz: haja luz. A palavra hebraica para haja luz é bará ohur. Bará apóstrofo ohur. Essa palavra dá a entender que quando Deus falou haja luz, é haja luz do nada surgiu luz. Como eu disse, irmãos, a Santíssima Trindade está todo nesse contexto o tempo todo. O Espírito Santo, onde que ele estaria? Lá nas águas. Nós já vimos aí em Gênesis, no capítulo 1, verso 2. Jesus, o Filho,
que antes não chamava Jesus, nesse tempo, era o Filho de Deus, conhecido no Antigo Testamento como Arcanjo Miguel. No Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, mostra que Jesus é a luz da vida, é a razão da criação. Ele estava exatamente na posição que deveria estar o sol, mas o sol só ia surgir no quarto dia, e dele estava sendo proporcionado essa luz que projetaria sobre a terra. Essa luz que ele projetou de lá para a terra, imagina um faixão de luz vindo, e o planeta Terra dentro desse faixão de luz. Então, como está vindo de lá, do leste para cá, ele está cobrindo 50% do planeta. Como a Terra começaria a girar em torno de si mesma, os outros 50% ia aparecer depois. Então, 12 horas escura e 12 horas clara. Então, veja que estava nascendo aí o sistema de rotação e translação do planeta Terra. Estava nascendo o bebê do planeta Terra. 4,6 bilhões de anos atrás. A Via Láctea, como eu já disse, 13 bilhões. Mas o feto é muito mais velho do que o recém-nascido. A Terra sem forma e vazia, esse bebê que estava dormindo nessa placenta gigante de água, nasceria há 4,6 bilhões de anos atrás. Agora que ele estava acordando, estava nascendo. Começou com a palavra do Altíssimo dizendo: haja luz. Do nada, haja luz. Estava dando a luz ao bebê. O planeta Terra estava nascendo. Quando Deus falou isso, aí aconteceu o que eu vou mostrar aqui no quadro. Aqui está o planeta Terra, então, né? Quando ele falou haja luz, aparece então a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. O que nós conhecemos por troposfera é a região que vai entre o solo que nós pisamos até 20 quilômetros de altura. É onde circulam os aviões. De 20 quilômetros a 50 quilômetros já conhecemos por estratosfera. Os balões que o pessoal solta conseguem ir até nessa altura. De 50 quilômetros a 85 quilômetros de altura, nós temos a mesosfera. E de 85 quilômetros até 690 quilômetros, a termosfera. E a 10 mil quilômetros de altura nós temos a exosfera. Veja bem, o que eu estou tentando mostrar aqui? Aqui já está no espaço sideral. O que nós temos de oxigênio, imagine que subir lá nos Andes, ou subir lá no Himalaia, para dar conta, o correto é usar oxigênio artificial. Senão as pessoas não dão conta. Lembra dos jogos de futebol que aparece ali aqui na América do Sul, que está 3 mil metros, 4 mil metros acima do nível do mar, já está passando aperto. Imagina 20 quilômetros. Dentro do avião, se abrisse uma porta do avião, tinha que cair as máscaras automaticamente para a gente respirar, porque senão a gente não consegue respirar. Morre sufocado sem oxigênio. Aqui na troposfera. Isso é um fato incontestável. Então nós vimos que Cristo, posicionado onde deveria estar o Sol, e o Pai entre os dois, e o Espírito Santo aqui nas águas, o Pai no meio, ele coordenando as ações criacionistas da formação do planeta Terra, a participação ativa da Santíssima Trindade na formação do nosso planeta. E essa luz alternativa que nós comentamos, essa luz foi suficiente para, ao conectar com o planeta, já dá condição de oxigênio, mesmo alternativo. Por que alternativo? Porque é vindo de Deus, direto. Aquele mesmo oxigênio do futuro lá, porque quando Deus tiver o novo céu e a nova terra, não vai ter mar e não vai ter essa flora marítima que nós temos e nem a fauna marítima. Então, o que 55% hoje compõe o nosso oxigênio, não tinha ali ainda.
Deus estava começando a organizar. Então o que tinha de oxigênio era estritamente alternativo, de cunho estritamente divino. Muito interessante isso aí. E olha o tamanho que seria o Sol, hein? Milhões de vezes maior do que a Terra, para dar conta de cobrir o que Cristo, do nosso tamanho, estava lá projetando essa luz, que manteria o planeta Terra durante os 3 primeiros dias. O 4º dia só que o Sol substituía a obra que Cristo estava fazendo de lá para cá. Veja que coisa mais interessante. Porque o Apocalipse 21, 23, realmente deixa claro que o Cordeiro é a lâmpada do novo céu e da nova terra. Então ele estava ali fazendo esse trabalho que um dia lá no futuro vai ser para sempre. Entende? No novo céu e na nova terra. Ele só deu uma amostrazinha, uma palhinha, já lá na formação do nosso planeta. E aí no verso 4, então, viu Deus que a luz era boa. Tinha quantidade, tinha qualidade, potência suficiente para manter o planeta até que o Sol de fato surgisse para substituir essa luz inicial de cunho estritamente divino. E aqui no verso 5, quando fala que Deus chamou a luz dia e a noite trevas, nós estamos falando já do nascimento, da movimentação do bebê. Ou seja, o planeta Terra começou a girar em torno de si mesmo. Movimento de rotação, que é 23 horas e 56 minutos. Outro movimento, a translação, ela leva 365 dias, 5 horas e 59 minutos, para girar em torno do Sol. Então aqui está o Sol e aqui está a Terra. Ela girando em torno de si mesma, rotação. E ela girando em torno do Sol, translação. Aqui é onde leva um ano aproximadamente, e aqui quase 24 horas para girar em torno de si mesma. Indo agora para Gênesis capítulo 1, do verso 6 ao verso 8, nós temos a formação do segundo dia da criação. Que o primeiro dia então fechou, foi tarde, amanhã e primeiro dia. Como já comentamos, né? Agora o segundo dia, boa noite, mocinho. Haja o firmamento. Aí aparece a palavra hebraica hakiá, que quer dizer elemento sólido. Não, infelizmente, como muitos estudiosos interpretam, como sendo o céu. Não é o céu. O céu também surgiria fruto dessa ação. Mas a palavra hebraica hakiá não dá para traduzir por céu, é para traduzir por um elemento sólido. Eu vou desenhar aqui para vocês verem. Aqui é a palavra, então, hakiá, elemento sólido. Quando Deus falou, surge o firmamento para que faça divisão entre águas e águas. É nisso aqui que se tornou aquela bola de terra que estava amassada dentro dessa placenta gigante. Ela fez um faixão. As águas debaixo debaixo do hakiá, debaixo desse elemento sólido, e as águas em cima do elemento sólido. Aqui, evidentemente, uma proporção muito maior. Então, isso é o que aconteceu no segundo dia, fazer divisão entre águas e águas. Em seguida, quando Deus mandar surgir o elemento seco, aí saem os continentes. Aí forma a divisão que nós temos no planeta hoje. Mas vamos lá. Inclusive, essa parte de cima aqui, que quando for surgir o elemento seco, vai ser a parte sólida, a crosta terrestre, que também é conhecida por litosfera, aonde também forma as placas tectônicas. E essa parte então mais interior desse bloco terrestre aqui, a parte mais interna, é onde surgiria a parte
com larvas, com alta temperatura, com o desenrolar dos anos, a parte mais viscosa do manto terrestre. Surgiria então essa parte aqui de baixo. O que, evidentemente, fruto da movimentação dessa alta temperatura aqui, nessa região interna, promoveria com facilidade a movimentação das placas tectônicas que poderiam acionar tanto terremotos, né, quanto erupções vulcânicas. Por causa, infelizmente, que o planeta Terra estava sendo criado debaixo do grande conflito entre o bem e o mal. Mas enquanto aqui no planeta Terra prevalecesse a obediência a Deus, evidentemente que esses transtornos não atingiriam o planeta Terra. Mas se entrasse em projeto de pecado, com certeza sofreria como passou a sofrer e ter problemas como outras regiões também da Via Láctea, e dentre outras regiões do universo, também teve consequências, como a Bíblia apresenta, que gemeu por causa do pecado. A criação geme com dor de parto. Aí então temos que foi tarde, amanhã e o segundo dia. Fechou? Irmão Rafa, só para tirar uma dúvida aí. Qual é a ligação entre o Gênesis a João, no princípio? Tanto... A palavra princípio de João é a mesma que tem no Gênesis. Está mostrando a período de tempo. No presente não, né? Não, João usou, no princípio era o verbo. Sim. Então ele está falando desse período da criação que do Gênesis está falando, capítulo 1, verso 1. No princípio formou o Senhor Deus os céus e a terra. Né? Verbo quer dizer ação, é porque ele já existia. Esse Cristo que João está comentando lá, já existia, ele não chamava Jesus. Entendeu? Mas ele já existia, ele era o Filho de Deus. Ele era conhecido por outros nomes na Bíblia. E mais tarde nós vamos estar aprofundando isso aí também. Tá? Prosseguindo então, o terceiro dia, Gênesis capítulo 1, verso 9 ao verso 13, nós temos agora, olhando já logo no verso 9, quando Deus disse: ajunta as águas num só lugar e apareça o elemento seco. Essa palavra água aí é a palavra mairim. Está tratando de água líquida. Diferente lá de Gênesis capítulo 2, de verso 4 ao 6, que fala da água em forma de vapor, que resultaria na chuva que Deus mandaria para poder fazer com que as plantas pudessem brotar. Lá é a palavra sukkah, no hebraico. E lá no livro de Isaías, no capítulo 4, verso 5, usa também referente à água, mas a água sólida, tipo gelo, já a palavra chupá. Então são três formas distintas de falar de água na Bíblia Sagrada. Aqui está em Gênesis, nesse ajuntamento das águas, é água líquida de fato, que é a palavra mairim. Quando surgiu o elemento seco, aí trabalhado então no Gênesis, nós estamos falando do surgimento dos continentes, que muitos e muitos anos, há 200 milhões de anos atrás só, que a ciência considera, das suas teorias, que o nome desses continentes seriam Pangeia, que eles eram todos amontoados. Se a gente observar o formato da África, por exemplo, e trazer ela aqui para a América do Sul todinho, vai encaixar, para a América do Norte encaixa, como a Austrália, lá a Ásia, se fechar do lado de cada África, vai encaixar. As diferenças são mínimas, frutos de quê? Dos cataclismos que teve no planeta Terra, dos asteroides, que também nós vamos estar falando mais tarde sobre isso, que bateu, dilúvio, etc. Situações diversas que aconteceu por causa que o pecado entrou no planeta Terra, aí muitos prejuízos tiveram, e evidentemente uma mudança muito radical que teve na geologia do planeta e na geografia do planeta. Não só na parte sólida, na parte de terra, mas também nos mares. Teve mudança de toda a natureza, de todo jeito. Nós estaremos comentando isso nas próximas aulas. Como eu comentei então, no verso 10, que ele aparece o elemento seco, e do verso 11 ao 13 aparece a flora, que Deus manda que surja as plantas, toda a flora do planeta Terra. Então imagina já, essa luz alternativa que estava substituindo o Sol, estava antecipando ao Sol.
contato com a natureza, a abertura oficial do oxigênio estava em evidência agora. A hora que terminasse a criação, Deus ia só mandar com que aquela nuvem começasse a regrar, como nós citamos no Gênesis capítulo 2, do verso 4 ao 6. Isso é muito importante lembrar disso, que essa nuvem que viria ia fazer com que essas plantas nascessem. Muito superior ao que normalmente hoje acontece, porque nós estávamos ali falando de um planeta puro, sendo criado com o poder da palavra de Deus, e tudo foi surgindo muito rápido e com muita perfeição. Essa luz, evidentemente, em contato com essa água daqui, começou a criar então a atmosfera que nós vivemos aqui, observamos, com oxigênio, condição de vida. Quando Deus falou, haja luz, nós estamos falando planeta habitável, em condição de vida normal. E isso é o que estava acontecendo. E no quarto dia, agora entramos na criação do sol. A palavra aqui é Ma'ohul, diferente de Bara'ohul. Ma'ohul quer dizer surja do que já existe. Então, Deus cria um sol que projetou luz sobre o planeta. Diferente de quando ele disse lá no início, Bara'ohul, no início, que era do nada, surgiu uma luz. Agora ele fala para que apareça um sol. Então, onde Cristo estava, ele simplesmente já proporciona esse astro, essa estrela, que projetaria luz não só para o planeta Terra, mas como para os outros planetas que estão em torno do Sol. E o sistema solar, inclusive, segundo estudiosos, tem a mesma idade. O nosso sistema solar, os planetas que tem em volta. Então, todos surgiram nessa mesma ocasião. Jesus estava trabalhando fora, o Pai estava fora, o Espírito Santo aqui dentro, mas todos trabalhando em função, de forma unânime, a divindade para a formação do nosso sistema solar. E quando fala, observa de forma isolada aí, que ele criou o Sol para governar o dia, a Lua para governar a noite e as estrelas. Quando fala em estrelas, está falando do complemento do nosso sistema solar, de outros sóis, que o maior deles seria Alcione, também criado todos nesse mesmo período. Então, essas estrelas que está comentando aí, está se referindo, evidentemente, a elas, que estão indiretamente conectadas com o nosso sistema solar. Apesar que a ciência considera ainda o nosso Sol como isolado do contexto da constelação de Touros ou de Alcione. Mas, na realidade, alguns estudiosos admitem a ideia claramente e comprovam por estudos que esses sóis, que envolvem, no caso, as Pleiades, né? Que está Alcione, que está o nosso Sol, Alfa Centauri e os demais, todos giram em torno de Alcione, que é 25 vezes maior do que o nosso Sol. Observe, irmãos, que o plano da redenção, o planeta Terra tinha um projeto especial no plano da redenção. Dentre os muitos problemas e razões hipotéticas que Satanás teria criado lá no reino eterno, quando foi criado esse planeta nosso, quando foi formado, está aí um dos motivos. Ele não participou do projeto da criação do planeta Terra. Queria ter participado e não pôde participar. E isso aumentou muito a inveja dele, o ódio dele contra o Filho de Deus. O livro de Isaías, no capítulo 14, o verso 12, mostra ele querendo subir acima das estrelas do céu e colocar o trono dele, ser semelhante ao Altíssimo. Quando fala isso, nós estamos falando em um universo muito distante, onde ele projetava ir e fazer estrago. Não foi à toa que ele, quando fez o casal aqui, Caim, que nós estaremos estudando mais adiante, ele criou uma batalha e foi expulso do céu. Mas sabe, irmãos, esse planeta nosso, com esses 4 dias de criação, já estava pronto agora para receber a fauna, o ser humano e uma linda história.
que nós estaremos mergulhando na próxima aula. Que Deus nos abençoe, nos guarde e até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos ficar de pé e encerrarmos com oração? Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela orientação da Tua Palavra e que Tu tens nos orientado acerca da criação deste velho mundo. Capacita-nos, Senhor, a compreendermos cada vez mais a Tua Palavra e principalmente ao praticarmos com as Tuas orientações, atender o Teu chamado e cumprir com a missão que Tu nos tens confiado. Te pedimos essas bênçãos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.